Olá, Tutameia começa agora mais uma transmissão ao vivo para você, sempre trazendo aqui nas nossas mesas, na nossa mesa de debate, um personagem, uma figura que nos ajuda a compreender melhor o Brasil em que vivemos, a nossa história, os problemas, as contradições, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Clemente Gantz, que daqui a pouco a Eleonora vai contar um pouco mais sobre ele. Antes eu queria te convidar para compartilhar, levar mais longe esse debate que a gente faz aqui, que hoje tem como tema o sindicalismo, os problemas, questões relativas ao emprego e ao desemprego. Então, compartilhe nas suas redes sociais e se você, por acaso, chegar pela metade, perder um pouco, todo esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. O Tutameia escrito com letras maiúsculas. E o trabalho está ancorado, né, sustentado, apoiado no nosso site, o tutameia.jor.br. Eleonora. Clemente, muito obrigada por você estar aqui hoje no nosso estúdios caseiros do Tutameia. Prazer. Tenho muita coisa para falar com você, porque há muita mudança no mundo do trabalho. Clemente, que é sociólogo e diretor técnico do Diese, conhece profundamente as questões do trabalho, de salário, de emprego e toda essa mudança que está havendo na legislação trabalhista e agora vê essa terceirização irrestrita. Exato. Essa combinação de terceirização irrestrita e reforma trabalhista é um baque sem igual no mundo do trabalho, né? Como é que você avalia o conjunto dessa questão? Bom, primeiro é um prazer estar com vocês, sucesso, o trabalho de vocês é muito importante, muito bem divulgado e muito respeitado. Bom, a gente podia, olhando o futuro e olhando as transformações recentes, nós temos que compreender que essas mudanças institucionais, terceirização, reforma trabalhista, fazem parte de um grande movimento que busca gerar a máxima flexibilidade para uma readaptação da força de trabalho para transformações na estrutura produtiva que ninguém sabe exatamente para onde está indo. O que está claro é que o capitalismo passa por uma transformação profunda do ponto de vista da lógica e da dinâmica que o conduz. Essa história que o pessoal fala da financiarização, na prática significa a riqueza financeira articulada e gerida por grandes fundos, grandes bancos, passam a comprar de forma acelerada a propriedade das empresas e passam a estruturar a lógica do sistema produtivo para entregar essas empresas aos novos proprietários, que são acionistas ocultos, né, anônimos, milhões e milhões de pessoas que investem e os muito ricos que dominam esses fundos, passam a ser os proprietários dessas empresas. E os fundos passam a prometer para os investidores um retorno alto e rápido. Isso altera toda a lógica do sistema produtivo. Um capitalista clássico investia 3/4 do seu lucro na ampliação da capacidade produtiva da sua empresa. E 1/4 ele retirava como retirada dele, né? O novo sistema, capitaneado pelo setor financeiro, retira 3/4 do lucro da empresa para distribuir para os acionistas e investe 1/4 na empresa. A retirada faz com que inverte a lógica. A taxa de crescimento do investimento privado despenca. O mundo há 20 anos não cresce, porque o investimento produtivo privado despencou. De outro lado, essas empresas passam a se reorganizar para oferecer um retorno rápido, o que não é lógica de uma empresa produzir um retorno rápido. E essa reestruturação que essas empresas passam a sofrer, tanto do ponto de vista da construção do seu produto, seu serviço, seu produto,
passa a sofrer mudanças, porque, de um lado, o retorno rápido significa um baita investimento em tecnologia, então acelera-se o processo de inovação, substituindo intensamente força de trabalho, e, por outro lado, a estratégia de negócio da empresa também muda. E, muitas vezes, a empresa em si é um negócio. Compra por 100, a taxa de retorno pode crescer e vendo por 1.000. Então, eu ganho vendendo produto e ganho vendendo a empresa. E isso muda a lógica do que é uma organização em termos de produção econômica. Essa é a base da mudança que está em curso no capitalismo, que se acelera após 2008 com a crise internacional, porque essa lógica ganha uma nova dinâmica do ponto de vista da sua estruturação internacional. E o que fica claro é que eles precisam de máxima flexibilidade na força de trabalho e máxima segurança dos Estados para que a competição e a concorrência internacional se realizem. Controla os Estados e as democracias, e o judiciário hoje é um grande instrumento para isso no mundo, e uma máxima flexibilização da força de trabalho. De 2008 a 2014, 110 países fizeram reformas trabalhistas. São 642 reformas trabalhistas feitas no mundo pós-2008. E o Brasil fez uma delas. A diferença é que o Brasil fez uma brutal reforma trabalhista em um tempo recorde. O recorde dessa reforma está em que o Legislativo faz uma iniciativa dupla, porque ele retoma a aprovação de uma reforma com a legalização e a regulação da terceirização, deixando com que ela seja livre, e em seguida faz a reforma trabalhista, que pega todo um outro conjunto de regras e transforma a relação de trabalho em uma relação altamente flexibilizada. Então, você tem relações entre as empresas liberadas pela terceirização, as empresas podem ter que tipo de relação quiserem, e o Supremo agora acabou de confirmar isso. Segundo, elas passam a ter possibilidade de flexibilizar formas de contrato, jornada de trabalho, salário e a composição dos direitos. Segundo, passam a ter, digamos, uma menor resistência por parte do judiciário e quebram a coluna vertebral dos sindicatos, com a questão do financiamento e do empoderamento do sindicato para reduzir direitos, ou, quando o sindicato não topar, tira o sindicato da jogada. Essa é a reforma trabalhista. Então, ela cria para as empresas que precisam se reestruturar mundialmente, no Brasil, um ambiente favorável à reestruturação, que é: eu posso demitir a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, não acumulo passivo trabalhista e reestruturo as formas de contrato. Quando eu não quiser demitir, eu posso reorganizar a força de trabalho para uma outra composição. Formas de contrato, jornada de trabalho, composição salarial, de tal forma que a reorganização das empresas não tem mais a proteção que era a proteção construída especialmente no pós-guerra, regulada pelos sindicatos ou pela legislação. Ou seja, essa reorganização, ela passou a exigir, do ponto de vista da lógica das empresas, uma máxima flexibilidade por parte da força em relação à força de trabalho, que é o que essas mudanças institucionais estão implementando. E, portanto, elas fazem sentido dentro desta lógica, o que vai propiciar, a médio prazo, uma brutal reorganização da força de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo, flexibilidade, provavelmente aumento da precarização, da insegurança, no caso da Europa, aumento dos chamados informais, no caso do Brasil, incrementar um mercado que gera quase metade da força de trabalho. A nossa dinâmica no Brasil é muito diferente da dinâmica, por exemplo, da Europa. Lá eles começam a viver de forma mais intensa a chamada precarização, que não era algo presente tão claro no mercado de trabalho europeu. Era mais forte com os migrantes, que sofriam esse problema. Agora a força de trabalho de cada país começa a viver o tensionamento da precarização. É os jovens espanhóis,
ocupados em empregos precários. No Brasil, você já tinha uma força de trabalho altamente precarizada. O que você tem agora é um processo simultâneo de parte dessa força precarizada continuar precarizado, só que agora é legalizado, né? Eu continuo sendo um trabalhador precário, contrato inseguro, só que agora é legal, tá legalizado. A empresa não corre mais risco jurídico de me contratar como autônomo. Pode contratar agora e tá tudo legal. Antes não, antes corria um risco. E a parte da força de trabalho que está formalizada vai se transferir para um contrato legal, mas mais precário. É o trabalhador intermitente, a jornada parcial, é o trabalhador terceirizado. Portanto, esta flexibilidade garante às empresas as condições para se reestruturar. Muitas vezes elas não sabem direito para onde se reestruturar, mas elas vão se reestruturando. Se vai dar certo ou não vai dar certo, eu diria, provavelmente o cálculo temporal muda, né? Um capitalista clássico olharia para se vai dar certo ou não vai dar certo olhando 30 anos para frente. Talvez a gestão de uma empresa dessa, o cálculo seja de 1 ano, porque o cálculo dele é vender essa empresa 3 vezes mais daqui a 1 ano. Como eu não sou o dono da empresa, eu sou um gestor, eu ganho pelo resultado. Então eu posso ficar milionário sem ser capitalista clássico, comprando e vendendo empresas. Esse é o meu negócio. Então isso tudo cria uma nova lógica que pouca gente está se dando conta no mundo do trabalho, né? Ou seja, há um novo mundo do trabalho se estruturando. E isso muda não só o mundo do trabalho, como vai mudar também a composição econômica da dinâmica de crescimento dos países. Porque se você desestrutura, se você perde emprego e renda, pega no Brasil, 2/3 da nossa dinâmica econômica é dada pelo mercado interno de consumo, que é emprego e salário das famílias, certo? Se você precariza o emprego e precariza a renda, e você não tem força no mercado interno, como é que se sustenta o crescimento? É o mercado externo, sim, que é sempre que eles dizem, não, a nossa estratégia é a exportação. Bom, um país sozinho, tudo bem, pessoal, não, nós aqui sozinhos, o mundo todo crescendo, a gente exportando para o mundo. Não, mas o mundo todo está nessa dinâmica. E nós não estamos falando de uma economia pequenininha, nós estamos falando de uma das maiores economias do planeta. Então, olha para os outros países do nosso tamanho e vê se alguém tem uma estratégia como a nossa. Não, todos eles fortalecem o seu mercado interno. E quem não fortaleceu está dizendo, estou com um problema. Então, um pouco acho que é isso, quer dizer, a lógica é uma lógica de reorganização, e uma reorganização que é muito profunda. Acho que é uma reorganização de longo prazo, não é algo que veio para ir embora, né? E, portanto, significa estabelecer uma disputa regulatória em um novo ambiente. Portanto, é uma disputa muito mais complexa para ser feita. E, no caso brasileiro, nenhuma desvantagem, porque o Congresso fez uma mudança muito profunda. São mais de 300 alterações nas regras das relações de trabalho. Comparando com as reformas feitas nos países que você citou, como é que fica a reforma brasileira? Olha, a Espanha levou 20 anos para fazer o que nós fizemos em 2 semanas. Não é por outro motivo que o Banco Mundial brada e diz que o Brasil fez uma das mais espetaculares reformas trabalhistas, porque os espanhóis estão levando 20 anos para fazer tudo o que nós fizemos. Nós fizemos em um único pacote. Então, isso é inédito. Por um lado, muitos, inclusive empresários, ainda estão inseguros em implantar tudo que foi mudado, porque nem eles sabem a extensão de tudo que foi feito, certo? E evidente que implantar tudo que foi feito pode criar uma enorme insegurança no interior das empresas, porque o pressuposto de que os trabalhadores irão aceitar passivamente essa precarização é um pressuposto que acho que tem muita gente começando a repensar. Você não faz uma redução, uma regressão do ponto de vista da proteção na velocidade, na intensidade que está sendo feito, sem nenhuma repercussão social. Os conflitos podem aumentar, as tensões internas podem aumentar, o desgaste interno em termos de queda de produtividade, porque isso que gera vários problemas. A terceirização, por exemplo, em muitos casos as empresas já observaram isso, que é uma queda de
de produtividade. Se o meu negócio é comprar uma empresa por 100 e vender por 500 um ano depois, e depois dane-se a empresa, tudo bem, terceirize que ela que se quebra daqui 2, 3 anos. É por isso que é uma outra lógica. Um capitalista clássico que olharia no seu investimento no patrimônio, naquela riqueza, algo que é perene, olhando um século para frente, não faria essa aposta do mesmo jeito. Então, você pode ter, inclusive, situações de organização econômica que a gente não está acostumado a observar. De um lado, provavelmente grandes corporações ganhando cada vez mais uma presença chamada globalização, né? Se estruturando no planeta, forças econômicas extremamente poderosas que se suplantam do ponto de vista do poder em relação aos estados. Então, são empresas submetendo os estados à sua governança, o que é uma coisa inédita também. Os estados sempre tiveram grandes empresas multinacionais, agora parece que é o contrário, são grandes empresas multinacionais que detêm estados. E isso tudo vai alterando a geopolítica, a dinâmica internacional, a governança do planeta, o problema do clima, o problema dos impostos, o problema de como se usa a riqueza que está sendo produzida no planeta. Então, são profundas mudanças que estão em curso, no qual energia, transporte, comunicação, se alterando na intensidade, estão sendo alteradas, geram oportunidades que há 20, 30 anos não eram imagináveis. Ou seja, você não conseguia imaginar que isso poderia ser produzido no mundo, né? E isso requer essa flexibilidade da força de trabalho. Ou estima-se que isso, eu concordo um pouco com essa visão. Esta dinâmica agora é pouco preocupada com o emprego, então a tendência é desempregar, sim, intensivamente, e não tem dinâmica necessariamente que reponha postos de trabalho na mesma velocidade. Então nós teremos um problema de desemprego estrutural de longo prazo. Isso vai colocar uma nova agenda, talvez uma agenda onde a questão do emprego volte a ganhar uma predominância, no sentido de que a luta pelo emprego, a luta pela redução da jornada de trabalho, a luta regulatória macro, porque a regulação feita pelos sindicatos no local de trabalho perde intensidade e capacidade de dar proteção vis-à-vis uma proteção maior, regulatória, porque a força de trabalho vai estar fragmentada. Então, tem uma série de mudanças em curso que vão abrir uma nova agenda e vão exigir a invenção de novas formas de luta, de novas formas de proteção, de novas formas, inclusive, do que é o emprego, né? Se você pensar também a mudança cultural que está por detrás dela, a juventude que chega no mercado de trabalho mais escolarizada já tem uma outra visão de relação laboral, menos estável, mais flexível, menos compromisso com a empresa, mais compromisso consigo mesmo. Eu estou montando a minha trajetória, dane-se a empresa. As empresas vão ter que gerir uma outra força de trabalho. Por outro lado, uma massa de trabalhadores altamente precarizados, querendo ter uma relação mais estável, precisando ter alguma proteção e vendo que isso passa a ser cada vez um recurso mais raro, né? Então, imaginar a proteção na velhice, a aposentadoria, essas coisas vão ficando distantes, né? Agora, olhando assim, desse ponto de vista macro que você está abordando aqui o problema, isso parece ser um caminho meio sem sentido no longo prazo, porque se a gente for olhar o Fordismo no início do século XX, que mudou as relações de trabalho, também trouxe a discussão da necessidade do salário para a criação dos mercados internos, para que o funcionário tinha que comprar. Exato. Depois a gente teve o toyotismo, que já começa a mudar esse conceito, já começa a ter uma outra visão de modelo produtivo, né? Então, agora, esse modelo, como é que se classifica? E se ele tem futuro, porque ele parece destruir os seus consumidores, os seus, enfim, produtores, tudo fica num limbo, assim. Isso não é uma coisa que leva
a um beco sem saída, do ponto de vista macro? Olha, eu acho que eu fico imaginando que tem duas ou três dimensões. Tem uma dimensão de quem está operando esse processo. Você pega a fala do presidente do Banco Central espanhol, que em síntese fala o seguinte: olha, nós fizemos, há 20 anos nós fazemos todas as reformas do mercado de trabalho. 20 anos depois a economia espanhola patina, certo? Nós entregamos tudo e não resolvemos o problema do desespero do jovem que quer um emprego. E do outro lado a economia espanhola patina. Ele fala para os presidentes dos bancos centrais espanhóis dizendo: bom, e daí? E daí que nós não temos a mínima ideia do que fazer. Ou seja, eles estão fazendo, né? Aqui a gente tinha dizer, vocês que são tudo da esquerda a Venezuela, né? Os bolivarianos. E nós temos aqui a nossa experiência agora fantástica, que é a Argentina e o Macri. Bom, olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram. Agora mostra o resultado do que vocês fizeram. É isso? Se é isso, olha o que vai dar. Certo? O Brasil, mesma coisa. Tira a Dilma, coloca o Temer, a economia é um problema de confiança. Bom, olha, a economia está saindo da crise com uma velocidade de 1/3 do que saía no passado. É isso que vocês estão entregando? É essa dinâmica? Então, não necessariamente eles sabem qual é o resultado. Segundo, a lógica do setor financeiro predominar a estrutura produtiva é incoerente com essa concepção de um projeto de desenvolvimento produtivo. A máxima rentabilidade, onde o dinheiro é a riqueza, está desconectada da responsabilidade de um capitalista clássico estruturar uma produção cuja riqueza dele aumenta na medida em que ele é capaz de partilhar com a sociedade parte daquela riqueza, para que ela gere o consumo pelo seu produto. É o Ford. Ou seja, quando o Ford faz aquela síntese, ele orienta a produção capitalista, dizendo: meus amigos, vamos distribuir, porque o nosso gasto é o nosso lucro. Então, para a lógica do setor financeiro, a lógica é da acumulação rápida, né? Da riqueza rápida, da riqueza sem esforço. Bom, isso muda a lógica. É a lógica de 2008, a crise de 2008. Ou seja, nós vamos criando os instrumentos vão gerando uma riqueza e nós vamos ganhamos perdendo e ganhamos ganhando. Nós vamos ganhar sempre. Isso não para em pé no longo prazo. O que vai parar em pé? Acho que ninguém tem a menor ideia do que vai parar em pé. Alguma coisa deve parar. Que começa a aparecer como indicações. Começa a aparecer como indicações para o mundo do trabalho. Teremos que reduzir jornada de trabalho. Teremos que imaginar formas de renda básica de cidadania para todo mundo. A experiência agora dos finlandeses, países nórdicos, tentando dizer, vamos montar, não é uma renda básica de R$100, estamos falando de 3, 4, 5 mil euros de renda básica. Portanto, é uma tributação sobre a riqueza gerada e uma redistribuição para gerar consumo. Os japoneses reduziram o tempo de contribuição para a aposentadoria, se eu não me engano, de 15 para 10 ou de 15 para 5 anos. Por quê? Porque eles querem que todos os velhos japoneses tenham renda para consumir. Ou seja, é o Estado dizendo, eu tenho que distribuir parte para gerar o consumo, gerar a demanda. Algo vai ter que ser feito. Acho que tem outros dois movimentos interessantes, que é essa sociedade altamente dominada pela tecnologia não vai prescindir do crescimento dos empregos relacionados aos cuidados, né? A atenção com as pessoas, cuidado de saúde do doente, dos velhos, das crianças. Então, creio que aí você tem uma frente de expansão de emprego de interesse público, de emprego comunitário, que pode gerar uma outra coisa nova. Os estados estão com gravíssimos problemas. Então, é muito provável que a terceirização destrua a organização do estado que a gente conhece. Você não vai contratar mais professor, você vai terceirizar. O que nós vamos fazer com isso? Vai surgir um novo estado, que eu não sei qual é, mas nós vamos ter que disputar isso e imaginar outras coisas. E tem a outra dimensão, que é o meio ambiente. Nós vamos precisar recuperar o que nós estamos destruindo, se a gente não quiser desaparecer do planeta e deixar daqui a 10 milhões nova vida aparecer aqui e começar tudo de volta. Então, eu imagino que, com o nível de tecnologia e o patamar de capacidade produtiva,
nós vamos ter que reinventar uma outra estrutura tributária, inclusive internacional, outros controles, outras formas distributivas. A questão distributiva passará a ser relativamente muito mais importante que a disputa no momento da produção. Então, o papel do Estado, a estrutura tributária, a forma como nós organizamos o orçamento público e destinamos o orçamento público para atividades comunitárias, empregos relacionados à sustentabilidade ambiental, ou seja, talvez o Estado passe a ser um grande empregador do ponto de vista da organização de atividades produtivas, né? Mas não necessariamente com o interesse do lucro, por exemplo. Nós poderíamos, chutando aqui, pensar uma organizações comunitárias que passam a fazer serviços do Estado, só que comunitárias, sem fins lucrativos, cooperadas, onde que o Estado transfere para a comunidade de recursos para ela se auto-organizar. Se nós temos fluxo de informação, a informação está disponível em tempo real, você pode repensar coisas radicalmente diferente do que nós imaginávamos até agora. E o emprego pode aparecer de uma outra maneira, talvez menos alienado, porque mais relacionado à reprodução da vida no cotidiano, dada que a produção da riqueza material pode ser feita em um outro espaço. E aí a disputa distributiva passa a ser outra. Nós vamos ter que reimaginar coisas para o futuro de um mundo que não é o mundo da primeira, segunda, terceira revolução industrial. Essa quarta e quinta revolução que está em curso agora, eu acho que ela vai abrir um outro leque de visão prospectiva do que vai ser o mundo para frente, porque ela, de um lado, coloca a finitude da vida como uma coisa real, ou seja, nós finalmente criamos as condições de extermínio na vida da Terra, é a primeira vez, né, vai ser quinta extinção da vida do planeta vai ser produzida pelos homens. As outras não, foram meteoritos, outras coisas que acabaram com a vida do planeta. Alguns milhões de anos depois, ela ressurgiu. Nós criamos isso é inédito na nossa história. A outra, nós criamos condições tecnológicas para vencer, em certa medida, as distâncias, os tempos. Nós temos conexão real. Do ponto de vista de energia, nós temos capacidade de autonomia de energia em qualquer lugar do planeta sem conexão física, então a dependência da conexão física cria outra possibilidade, e nós estamos criando condições de reproduzir a vida eternamente, né? O mapeamento do DNA e os recriadores de vida vão permitir com que o nosso DNA nós fiquemos nos recriando, né? Essas coisas vão alterar radicalmente o que a gente conhece. Todos esses cenários futurísticos que você está falando, eles levam em consideração o uso da riqueza e do conhecimento da tecnologia para o bem comum. Não é isso que atende o que nós estamos vendo hoje. Não é essa a tendência dos mercados, dos países, das empresas hoje. Exatamente. Então, quer dizer, nada autoriza, trabalhar com hoje, nada autoriza a pensar. Por isso que eu acho que a nossa prioridade política máxima é a sustentação da democracia, porque a única hipótese que nós temos para fazer a disputa distributiva, que é a questão central, é apostar que isso tem que ser delegado pelas sociedades em processos democráticos. A possibilidade que nós temos hoje de comunicação em tempo real torna os regimes autoritários talvez uma solução desejável por quem controla e por quem tem poder. Então, a justiça controla, o que nós estamos vendo hoje, é a justiça quem manda, nós indicamos quem vai para a justiça, nós formamos, nós a elite, e a comunicação em tempo real pode se tornar desejável para as sociedades regimes autoritários que são mais limpos do que essa democracia que implica fazer as composições, as negociações e a disputa, né? Nós dominamos, definimos qual é a regra, e a regra se impõe pela coerção, um Estado forte. Os liberais não querem Estado fraco, eles querem Estado muito forte. Estado muito forte para garantir igualdade na concorrência entre eles, oportunidades idênticas de competição no mundo, então o Estado tem que garantir a eles isso, que a regra do jogo seja igual, e segurança e assistência aos pobres e desvalidos. Isso que eles querem. Então, a estruturação do Estado é isso. Os serviços públicos têm que se transformar em
serviços comprados. Quem puder comprar, compra, e aí vira uma oportunidade de negócio. Quem não puder comprar, o Estado dá assistência, dá o mínimo. Essa é a lógica. E essa lógica é muito forte, porque quem é rico e tem poder, essa lógica é perfeita. Eles, olha, é o mérito. Quem teve mérito, compra. Quem não teve mérito, infelizmente, é um desafortunado da vida, o Estado dá assistência. Mas é para aquele grupo. E no limite mínimo de que a outra massa continue disputando a meritocracia. Que a lógica, o Bolsa Família desincentiva. Por quê? Porque ele tira a pessoa da condição de disputar na condição real do mercado. Quando eu dou um Bolsa Família e faz com que a pessoa não aceite mais um salário de R$200 por mês, eu estou tirando, na lógica deles, a pressão que o mercado devia fazer para que aquela pessoa aceitasse uma oportunidade de R$200. O que eles estão dizendo não os R$200 ele disputa. Se ele não conseguir, o Estado dá 150. Mas não vai dar 300 para elevar a pressão. Essa é a disputa que está em jogo, nesse caso. A outra é a disputa em relação ao que é o serviço, e a outra, eu acho que é uma disputa que é complicada para a gente, porque nós acreditamos também nisso. O Estado tem o papel indutor do investimento, sem dúvida. A questão é que, para essa lógica que está dominando, o investimento público, em parte, deveria suprir aquilo que a transferência que eles fazem para a retirada do acionista e o desinvestimento da empresa seja compensado pelo Estado. Eu acho que isso não é simples. O Estado deve, sim, investir na infraestrutura econômica. Portos, aeroportos, estradas, as outras coisas não são tão simples de serem feitas. Não tendo esse investimento nessa lógica, isso significa que as grandes empresas cada vez mais concentrarão e dominarão a estratégia de investimento. Então, são elas que vão capitanear as estratégias de investimento, tendência de concentração de grandes, como nós temos hoje, de grandes conglomerados econômicos que têm um poder que ou seja, não tem Estado que consiga concorrer. Acho que, por exemplo, o Trump, nesse momento, é um ótimo resultado para nós que combatemos essa estratégia, porque ele é um governante que está colocando problemas nessa estratégia, né? O acordo que eles estavam negociando, Estados Unidos e Europa, submetia os estados ao poder. O Trump bloqueou. Bom, nós ganhamos um tempo. Significa que... Não, na hora que o Trump volta a sair, provavelmente eles voltam com uma estratégia desse tipo. O que a gente vai colocar no lugar? Nós vamos ter que produzir. Nós estamos fazendo força de trabalho, né, os trabalhadores. E acho que nós estamos muito longe de entender o que está acontecendo no mundo. Portanto, pensar nos filmes de ficção que mostram aquelas situações onde você tem uma grande massa de pessoas excluídas do processo não é algo descabido. Quando você diz a riqueza está gerando um tal descolamento vamos chamar das condições de vida para uma população muito pequena que começa a imaginar que ela pode ter uma vida eterna, né? Eu mapeei meu DNA, meu DNA pode me reproduzir. Eu estava outro dia num debate, eu quero dizer, olha, uma das profissões que a gente está desenhando para o futuro que é formar recriadores de vida passada. O que é? Alguém que pega um DNA e recria aquela vida. Então, nós vamos poder recriar um dinossauro, mas nós podemos recriar, mapeio meu DNA, deposito e ele vai recriar um Clemente. A hora que eu morrer, eu tenho outro Clemente igualzinho. Qual é a questão? Como que o Clemente real de agora, que acumulou essa experiência, transfere para o outro? Esse é o desafio. Mas o desafio de me recriar já está resolvido. Eu posso continuar me recriando esta vida permanentemente. Bom, o que é isso do ponto de vista ético de uma sociedade? O que é isso do ponto de vista do que a gente entende por humano, por vida, por felicidade, por um monte de coisa muda, né? Então, quando você começa a imaginar que isso está posto para quem detém a riqueza, o descolamento da vida real de bilhões de pessoas que vivem e morrem de fome é um descolamento cujo diálogo talvez se torne impossível. São dois mundos incomunicáveis. E dois mundos que em si têm lógica. Da extrema pobreza vai ter uma lógica
que às vezes os filmes tentam expressar, e da extrema riqueza é uma outra lógica. É um eterno conflito aí. Exatamente. Vou passar os motores aí para o Rodolfo. E aí, Ótimo. Vai lá. A gente estava falando que era uma situação de eterno conflito isso, né? Eu creio que nós vamos ter um conflito que se expressa em novos problemas. Talvez os problemas estão sempre associados às mesmas questões essenciais, a qualidade de vida, a capacidade de produção de riqueza e de distribuição da riqueza, o papel que a tecnologia tem em substituir o trabalho humano naquilo que devia ser penoso, para que o trabalho humano fosse concentrado nas atividades da produção da cultura, do lazer, do bem-estar, do convívio, do enriquecimento humano. Bom, mas as questões vão ser as mesmas, do ponto de vista filosófico, das questões essenciais. Agora, elas vão ganhar materialidade em situações e em relações que a gente não necessariamente sabe, por exemplo, como ela vai acontecer. Imagina que se tenha 200 trabalhadores sendo dirigidos por um robô, que acumula a cada segundo todo o conhecimento que esses trabalhadores produzem, que é isso que nós produzimos. Um robô hoje acumula o nosso conhecimento, aprende com o nosso conhecimento, e a tecnologia existente hoje fará com que esse robô tenha mais capacidade, vamos chamar, intelectual, pela capacidade que ele vai ter, do que o nosso cérebro de produzir conhecimento. É isso que eles estão apostando. Se isso for verdade, não temos isso necessariamente hoje, mas podemos ter em poucos anos, nós temos capacidade de ter equipamentos, máquinas, que vão ser capazes de aprender com os homens, de ter uma relação, inclusive, considerando o nosso nível de afetividade, de sensibilidade, de humor, se relacionando, e vão poder comandar os homens. Bom, isso é uma coisa inédita, né? O que significa isso numa relação de trabalho? Você ser comandado por uma máquina, que vai decidir, né? Ou você vai ser gerido, do ponto de vista do Estado, por máquinas. Você vai ser atendido por uma máquina, vai dizer se você tem direito ou não a se aposentar, se você pode ou não usar o serviço de saúde, se está ou não na hora de você fazer a cirurgia, ou seja, essas coisas estão em desenvolvimento. A lógica vai dizer, não, você vai ser tratado de forma muito mais equilibrada e igualitária. Por quê? Porque esta máquina vai reunir o aprendizado de milhares de trabalhadores que fizeram atendimento, e ela vai ser a síntese do melhor atendimento possível. Isso é o que eles vão vender, né? Mas é um outro mundo, é um mundo que a gente não... E não é um mundo que a gente pensa para daqui a 200 anos, é um mundo para 4 anos, 5 anos, 10 anos. Essas coisas estão programadas ou planejadas ou estimadas como maduras para começar a operar. Sei lá, 5 anos atrás a gente não imaginava que a gente estaria vivendo hoje a possibilidade de ter o carro autônomo. Né? É inimaginável. Hoje ele está posto. Não está posto mais como uma realidade. Está posto quando que ele entra quando que ele entra em operação plena. Ele está colocando novos problemas. Então, creio que o impacto de reorganização do trabalho, e veja, pensando no Brasil, se a gente olha os nossos níveis de desigualdade, nós temos tudo. Nós temos empresas e organizações que estão nessa ponta do desenvolvimento, e temos organizações que estão na primeira revolução industrial. Como que um país é governado com essa disparidade de capacidade produtiva e de organização produtiva é uma coisa que nós vamos ter que se inventar. Não tem um caminho percorrido para dizer como é que faz isso em processos como esse. Se na Europa os problemas já são gravíssimos, mas a questão é que a desigualdade lá é menor, né? E a cultura, a política, o papel do Estado também é diferente. Aqui nós temos um outro mundo. E o rebatimento disso para o mundo do trabalho e para a organização do trabalho, portanto, não só da atividade laboral, mas na organização política, o papel do sindicato, o papel do trabalhador no processo real de produção, a expectativa dele, o que é uma vida profissional, né?
sei lá, se você imaginar, o meu avô foi metalúrgico, né? O meu pai foi metalúrgico e eu fui metalúrgico. Provavelmente eu sou da última geração da família. Meus filhos já não serão mais metalúrgicos. Ou se eles começarem com metalúrgico, rapidamente terão outras atividades profissionais. Essa vida chamada operária, onde aquela profissão ela passa de geração para geração, está se rompendo rapidamente. Fazemos parte de uma geração onde os nossos filhos e netos provavelmente receberão de nós condições econômicas para ter uma vida melhor, condições culturais de ter um nível de formação maior do que a de a gente, e provavelmente condições reais de ter uma qualidade de vida pior. Eles terão menos renda, empregos mais flexíveis e condições pessoais de estruturar uma vida pior do que aquela que nós tivemos. E nós somos geração de famílias que entregaram para os seus filhos condições melhores. Então, é uma reversão. Diz que essa é a primeira geração que vai dar para os filhos, né, dar para a geração seguinte, condição pior de vida. Exatamente. Isso, em parte, está associado, não que as famílias estejam entregando, mas é porque a sociedade está oferecendo a essa juventude que chega no mundo do trabalho condições mais perversas do que aquelas que nós encontramos. Então, empregos mais flexíveis, mais instáveis, mais inseguros, com condições salariais menores, com menor perenidade no posto de trabalho, sem aquela trajetória de formação. Eu me formei um metalúrgico, eu vou ser metalúrgico até o fim da vida, tendo provavelmente salários crescentes, emprego que vai me qualificando para postos melhores, e vou sonhar que meu filho vai ser um engenheiro. Eu posso sonhar que meu filho vai ser engenheiro, mas ele não vai ter as mesmas condições. Vai ser talvez como um jovem espanhol, né? Os dados mostram que de cada 5 jovens espanhóis até 29 anos, um está em um emprego seguro. De cada 5? De cada 5, um está em um emprego seguro. E 4 em um emprego inseguro, disputando o emprego seguro nas redes sociais. Então, são jovens que vivem uma ansiedade terrível, mas nas redes sociais são felizes, porque eles disputam aquele emprego seguro. São sozinhos, estão comunicados com o mundo, mas profundamente solitários, disputando o emprego seguro. Entre os jovens cresce a depressão e cresce a ansiedade, certo? E, portanto, é uma juventude que vive deprimida, à base de medicamento, ansiosa pelo emprego seguro. Se ele é um trabalhador intermitente, ansioso, com o celular grudado na mão, esperando que o celular toque para ser chamado para alguma ocupação de algumas horas e ter alguma renda. Se passa um dia, passa uma semana, ele não é chamado, o orçamento não para. E o orçamento familiar precisa ser atendido. Então, você tem outras situações que vão ser incorporadas ao cotidiano da vida, associada a uma profunda mudança na organização do trabalho. Portanto, a organização da atividade econômica feita pela empresa, com emprego inseguro, com trabalho intermitente, altera profundamente a organização da vida das pessoas vamos chamar a sofrência, né? Sofrência, quer dizer, o que é a sofrência? É você sofrer com a dinâmica e a impotência de você conseguir responder à situação. Ou seja, eu preciso do emprego, eu estou disponível para o emprego, mas o emprego não aparece. Eu aceito qualquer coisa, e a qualquer coisa não aparece, né? Mas eu preciso continuar vivendo, eu preciso ter renda, né? Quais as outras oportunidades que o mundo real me oferece? Talvez o mundo te ofereça as oportunidades para você ir para o tráfico, talvez você possa ir para a violência, talvez você possa ir para outras coisas, pode ir para o mundo do crime, você pode inventar outras coisas. E esse mundo vai se estruturando, né? Portanto, as atividades elas vão se estruturando no estado formal e legal e nos estados paralelos que crescem. E se você observa em volta da gente, essas coisas estão se estruturando, né? Os estados paralelos
que mobilizam a atividade econômica, seja no tráfico de armas, no tráfico de órgãos, no tráfico de drogas, essas coisas são reais. E elas, por mais que os estados nacionais tentem estabelecer controles, elas continuam crescendo no mundo todo. Hoje, as igrejas, que estruturam grandes negócios também de mobilização dessa ansiedade, desse certo vazio que existe na sociedade, né? A carência de ser atendido, de ter atenção, elas passam a também oferecer uma oportunidade. São hoje grandes redes de negócio no planeta. Portanto, tem muitas outras formas de organização econômica e de atividade laboral que estão presentes nisso, né? Você falou um pouco da situação dos jovens de Espanha hoje. Eu queria voltar à situação do nosso Brasil, da situação do trabalho hoje no Brasil. Você é um estudioso disso, queria que nos contasse um pouco qual é o quadro do trabalho hoje. Nós temos, qual é o percentual do pessoal que está, do povo que está empregado, que tem carteira, ou que tem trabalho seguro, como você usou essa expressão, e o peso do desemprego nesse mundo. Olha, o mercado de trabalho brasileiro, nós temos em torno de 170 milhões de pessoas no chamado idade para trabalhar, pessoas com mais de 14 anos que poderiam estar trabalhando. Temos limitações legais, dos 14 aos 16 é proibido trabalhar, e, no geral, a partir dos 60, 65 anos, a pessoa está numa idade para aposentadoria. Dos 170 milhões, estão na força de trabalho 104 milhões de pessoas. Os outros são jovens, que não deveriam estar trabalhando e não estão ainda bem, um pouco mais de mulheres que não entraram no mercado de trabalho, idosos que se aposentaram, pessoas que, pelo infortúnio de uma doença ou de um acidente, estão afastadas. Então, força de trabalho é 104. Os dados mostram que nós já chegamos a ter uma força de trabalho próxima a 110 milhões. Né? Ou seja, em um momento de atividade econômica mais intensa, a propensão de uma força de trabalho maior cresce. Portanto, poderíamos ter uns 110 milhões. Não temos porque o pessoal está desanimado, está desalentado, está desistindo de procurar emprego. Então, se alguma força... empregada há mais de 2 anos. 2 anos, então, mas se a economia voltar a crescer, podemos tender a chegar a 110 milhões de pessoas ocupadas. Talvez mais mulheres no mercado de trabalho, porque a força de trabalho feminina tende a crescer. Então, esse é o nosso contingente ocupado. Desse contingente, você tem uma força de trabalho onde 2/3 dela está trabalhando no setor de serviços. Já é, portanto, uma economia onde grande parte dos empregos está no setor de serviços. Parte deles serviços ao público, inclusive em vias públicas, o trabalhador autônomo, o eletricista, o pedreiro que presta serviço para você, mas é também o vendedor ambulante que está na via pública tentando vender um bolo. Tem de tudo. O cara está vendendo coco e assim vai. Ou seja, nós temos uma força de trabalho, parte pequena dela estruturando uma atividade produtiva porque ela tem capacidade, parte tentando achar renda. Né? E tem uma outra parte da força de trabalho que são os trabalhadores CLTistas, os assalariados clássicos, um outro tanto, mais ou menos 11 milhões, 12 milhões de servidores públicos, município, estado e União. Esses, em torno de 40, 45 milhões de trabalhadores assalariados, estão predominantemente nos serviços, comércio, depois indústria, que vem diminuindo o contingente ocupado, e trabalhadores, a indústria incluindo construção civil, a construção civil também diminuiu nos últimos anos, e a agricultura, que vem diminuindo e tende a continuar diminuindo em termos de ocupação. Portanto, é uma economia que, nesse momento, continua transferindo não mais o trabalhador da agricultura para a indústria, né? E isso era um ativo econômico, porque nós tirávamos um trabalhador da agricultura que ganhava meio salário mínimo e colocava um trabalhador na indústria ganhando 4 salários mínimos, você dava um choque de renda, né? Incrementava a economia. Esse incremento ativava a demanda por serviço e a economia crescia.
A empresa investia, ampliava a capacidade produtiva, precisava de mais gente ocupada, e isso dinamizou o nosso crescimento, e tivemos crescimento chinês durante muitas décadas no Brasil. Hoje, o que nós temos é uma transferência do emprego industrial e do emprego da agricultura para o setor de serviços. Ou seja, nós estamos perdendo um emprego de 4, 5 salários mínimos e entregando um emprego de um salário mínimo e meio. Então, é uma economia que... Não só está destruindo o mercado de trabalho, como está destruindo a renda. A renda do trabalho, exato. Então, você está... e a reforma trabalhista, agora, o que ela faz? Ela faz com que parte desses 40 milhões assalariados caminhem para ser informais, parte dos assalariados sem carteira sejam registrados com rebaixamento de direito, e parte dessa força de trabalho que está na informalidade possa vir para o mercado formal continuando precário. Né? Ou seja, você estava trabalhando aqui numa condição X, que não podia ser legalizado, agora você vai continuar na mesma condição X, só que você pode ser legalizado, eu posso te registrar nessa condição, que antes eu não podia. Essa é a transformação que tá em curso. Sobre essa transformação, se intensificou nos últimos anos uma outra transformação, que é uma transformação da estrutura produtiva, que eu falava no começo. Isso materializado significa, de um lado, a desnacionalização das nossas empresas públicas, a venda da Petrobras, da Eletrobras, para capital internacional, e isso traz uma gravíssima consequência para todas as médias empresas que são fornecedores dessas grandes empresas. Petrobras, por exemplo, tinha mais de 5 mil fornecedores, boa parte deles fornecedores nacionais. Sim. Que mobilizavam parte importante da nossa engenharia para produzir para a Petrobras, que a Petrobras era a grande compradora, portanto é uma empresa estatal que, ao privilegiar a compra de empresas nacionais, fortalecia a nossa estrutura produtiva nacional. Quando você transfere parte da Petrobras para o capital norueguês, chinês, eles vêm com a engenharia deles, com o projeto deles. Você cria emprego lá. Lá, exato. E desmobiliza as nossas empresas produtoras. Vamos pegar um caso aqui mais próximo, aqui de São Paulo, que é o caso da Embraer. A Embraer, com a venda, com a transferência de parte da Embraer para a Boeing, você vai ter uma nova empresa, comandando um núcleo produtivo fundamental. O que a Fiesp apresentou agora para a Embraer Boeing? O pedido do Centro do Capitalismo Produtivo Brasileiro, Fiesp, a proposta para que eles garantissem por 5 anos a compra dos fornecedores, dos 200 fornecedores nacionais que fornecem para a Embraer. Porque eles disseram, nós não temos capacidade de competir com os fornecedores que a Boeing vai trazer. São eles dizendo para eles mesmos. Bom, qual é o projeto? Por que aceitaram esse projeto? A pergunta é, por que vocês aceitaram que uma empresa que era estatal, que tem um controle estatal ainda, porque o BNDES e o governo têm um papel fundamental. Por que você abre mão de uma empresa que é detentora de tecnologia de ponta, como a Embraer, de estruturar uma cadeia produtiva de fornecedores nacionais, de competência, de engenharia e, portanto, de ampliar nossa capacidade produtiva, porque essas empresas podem crescer, para transferir isso para um norueguês, para um chinês ou por... Bom, eles estão felizes por comprar esse nosso negócio. O que nós estruturamos como país, do ponto de vista produtivo? A nossa destruição. Os filhos dos engenheiros dessas empresas não vão ser engenheiros. E se forem engenheiros, vão ser engenheiros para ser motorista de Uber, não para ser nessa atividade produtiva. Portanto, há um processo de desmobilização da estruturação, vamos chamar cognitiva, do mercado de trabalho brasileiro, que é um mercado de trabalho que deveria elevar a escolaridade da força de trabalho, formar mais engenheiros, formar mais médicos, formar mais administradores, formar mais tecnólogos, né? Pesquisadores em ciência, em medicina. Para quê? Para que as nossas bases materiais, que é terra, floresta,
que dá medicamento, que dá alimento, pudessem, por exemplo, com esses dois exemplos, serem centro dinamizador de desenvolvimento tecnológico para oferecer produtos para o mundo. É nisso que nós vamos estar presentes no mundo. As nossas multinacionais brasileiras deviam ser da agricultura, da medicina, porque nós temos uma base de florestas, né, a mais diversa do mundo para produzir remédio para a humanidade toda. Né? Nós não somos um centro de produção de microcomputadores. Não somos. Lá é a China. Nós temos outra base. Essa base deveria estruturar o nosso sistema produtivo. Nós estamos entregando, nós estamos abrindo mão dele. Nós vamos ficar o quê? Fornecedores de laranja? Bom, nós vamos pôr ciência de laranja e vamos comprar suco de laranja. Vamos comprar vitamina C produzida da laranja. Vamos comprar creme hidratante da laranja. Bom, o creme hidratante da laranja tem 20 vezes valor agregado em relação à laranja. O suco, 5. Eu vendo uma caixa de laranja de 120 laranjas para comprar 2 pacotinhos de suco que tem 12 laranjas. Tá bom. O valor agregado da riqueza vai ser produzido lá. O emprego que vai produzir o suco da laranja é lá num outro país, não vai ser aqui. Para produzir a laranja in natura, salário mínimo, que é o que nós vamos ser. Esse projeto que você está falando é um projeto de destruição de uma nação. Exato. Justamente porque parte dessa elite não tem, ou talvez nunca teve, ou cada vez tem menos, a ideia de uma nação. Né? Eu acho que um dos nossos problemas, não é só do Brasil, mas é inclusive de reorganização do mundo, isso acho que vai gerar outros conflitos, porque essa ideia de nação é muito forte. O pós-guerra, da Segunda Guerra, até hoje não está resolvido, ou seja, a nova divisão do espaço da Europa, que mexe nos grupos, né, nas micronações, não foi resolvida, as tensões continuam dentro dos próprios países. Hoje o que a gente tem com essas empresas globalizadas e com a estrutura produtiva globalizada é submeter as nações a esse tipo de controle da força econômica das empresas. Isso, colocado em um país com a dimensão do Brasil, é um problemaço, porque o que se faz com um território desse tamanho, com o volume de riqueza natural que nós temos, é um dos países que tem o maior volume de riqueza, água, terra fértil, floresta, são coisas que nenhum outro país tem na quantidade, qualidade e diversidade que nós temos. Quando você diz, eu abro mão disso para estruturar o meu projeto de desenvolvimento, integrado ao mundo, portanto, não estamos falando de capitalismo, de país que tem capacidade econômica de se relacionar com o mundo, vender para o mundo e comprar do mundo. Mas para ter essa relação, ele precisa ter capacidade produtiva de produzir aqui. Não, eu vou ter. Sim, mas você vai ter com o quê? Com a estrutura produtiva de lá. Eles vêm produzir aqui. Como que se governa esse país? Quando quem estrutura a tua atividade produtiva é a empresa de fora. Governa como? Eu tenho brincado, talvez fosse mais fácil trocar Brasília para Paris, Londres, Nova York, porque é lá que a nossa economia vai estar sendo decidida, produtivamente. Já é lá porque lá é o centro dos negócios do mundo, mas a estrutura produtiva do nosso país está sendo decidida lá e não mais aqui, porque nós estamos abrindo mão da nossa capacidade interna de estruturar o nosso sistema produtivo. Os nossos capitalistas, né, não são mais brasileiros, pensando que a sua estrutura produtiva nesse território precisa ter dinâmica econômica e força política para se colocar no mundo, certo? Para ser uma empresa multinacional brasileira presente no mundo, com conhecimento de engenheiros brasileiros produzindo no mundo. Né? É isso, como é uma empresa, como é a Volkswagen para o mundo, como que é uma Bayer para o mundo, nós teríamos as nossas empresas, como temos as nossas empresas multinacionais presentes no mundo. Tivemos, né? Porque a Lava Jato parece que foi uma operação para destruir as nossas empresas que tinham capacidade de presença econômica no mundo. As nossas multinacionais, reconhecidas como empresas de ponta do ponto de vista tecnológico, foram destruídas pela Lava Jato. A Alemanha não fez isso com a Volkswagen, quando a Volkswagen enganou o mundo em relação ao controle de emissão de gases. De efeito estufa, como os automóveis que eles produziram. O governo alemão foi proteger sua empresa. Nós aqui fomos destruir as nossas empresas e com isso nós estamos destruindo milhões de empregos
de curto prazo. Mas muito mais grave é que, ao destruir esses empregos dos engenheiros, dos técnicos, dos 200, 300 mil trabalhadores da Odebrecht que detinham conhecimento de ponta de engenharia complexa de grandes obras, nós estamos destruindo os empregos de milhões de pessoas nas próximas décadas, porque nós não formaremos mais os engenheiros que a Odebrecht formava para serem os engenheiros com maior conhecimento para fazer grandes obras no mundo, como nós tínhamos. Eram engenheiros brasileiros que sabiam projetar e construir grandes obras. Hoje vão ser engenheiros de outros países, porque vão se apropriar dessa tecnologia, vão estruturar um sistema produtivo para substituir as nossas empresas e virão produzir aquilo que aqui produziam engenheiros brasileiros. Essas escolhas alteram a estrutura do sistema produtivo e alteram fundamentalmente o tipo de emprego que nós vamos gerar, né? A gente está falando hoje com o ministro Bresser, lembrando que esse tipo de ação parece atender a interesses externos, parece estar a serviço mesmo de interesses externos. Eu não tenho dúvida disso. Se você considerar o volume de riqueza que nós temos no mundo, o volume de riqueza financeira, descolada da riqueza material, procurando riqueza material para encostar parte dessa riqueza, tendo que fazer uma reprodução e se propondo a fazer uma reprodução acelerada. Você olha para o Brasil e olha para o volume de ativos que aqui tem, né? E diz, esse negócio pode ser um negócio que faz parte do meu grande negócio. Outros países, em tempos anteriores, aniquilam nações, países, presidente, sociedade, guerra, mata, faz o que for necessário para ter esse controle. Essa dinâmica não mudou, né? Nós continuamos tendo essa mesma dinâmica no mundo, né? Nós continuamos guerreando, não mais necessariamente por domínio do território, guerreando por outras coisas. Por mercado, pela patente, pelo controle do conhecimento, por um monte de coisas. E para isso é fundamental controlar as regras, controlar um monte de coisas. Nesta dinâmica, para a força que essas organizações hoje têm, as democracias são um problema. Não sabem exatamente o que colocar no lugar nesse momento, mas sabem que as democracias precisam ser controladas. As nações não podem ter autonomia de escolher livremente o que elas querem. Você falava hoje que o neoliberalismo é avesso, avesso à democracia, à participação. Exatamente, porque o neoliberalismo, como essa reorganização coordenada e mobilizada pelo capital financeiro, conduz a um nível de concentração e de escolhas que são contrárias aos interesses de uma nação que vai se formando. E a democracia é uma experiência da sociedade e formando as suas escolhas. Certo ou errado, porque erra também muito e acerta, né? Mas erra junto e acerta junto. E assim é a democracia. Para essa dinâmica, essa insegurança da democracia não é um bom negócio. Porque eles precisam ter segurança da propriedade, segurança da riqueza vai ser reproduzida, segurança de que aquele negócio vai ser realizado, que se eu tiver sucesso eu vou ganhar 100, 200, 300, 500 mil, e que ninguém vai me importunar sobre isso, ninguém vai dizer que isso é injusto, ninguém vai dizer que isso tem que ser tributado, as regras do jogo precisam ser estáveis. Como manter estável uma regra que amplia a desigualdade, no qual a democracia tende a dizer que o caminho tem que ser outro. Então, acho que no mundo há um movimento de tentar enquadrar as democracias. Elas precisam ser suportadas. Elas não são desejadas por essas forças, mas não sabem necessariamente colocar o que no lugar. Creio que, de alguma maneira, a possibilidade que hoje nós temos de comunicação em tempo real abre uma oportunidade para recolocar regimes autoritários como saídas virtuosas. Na medida em que eu consigo ter informação simultânea, eu posso tentar construir sistemas, vamos chamar assim, entre aspas, mais neutros, principalmente dominado pelas máquinas, né? De tal forma que eu consiga apresentar que a máquina me oferece alguma coisa mais neutra. Né? Sei lá, a ideia que nós temos de que se nós estamos integrados ao Facebook, nós temos democracia na comunicação. Você não consegue entender o que está por detrás desta forma de comunicação.
porque ela também te dá uma série de outros instrumentos de controle, inclusive do que você vai pensar. Então, isso significa uma outra governança da comunicação, muito mais transparência, muito menos concentração, muito mais distribuição de recursos para que todos possam se comunicar, um monte de outras coisas que a nossa democracia clássica não tem, não vem oferecendo. E não necessariamente passará a oferecer, porque você pode produzir formas sociais no qual aquela visão, ou aquela interpretação, ou aquela ideia passe a ser ideias hegemônicas na sociedade, certo? Em alguma medida, porque o nosso nível de insensatez ou estupidez está o tempo todo convivendo, ou seja, e a história mostra que em alguns momentos a sociedade cansa dessa história de uma governança no qual os nossos problemas nós vamos tentando resolver na política. O que é política? Tem diferença, vamos tentar resolver. Não, chega uma hora que é a hora da arma, é a hora da violência, sai matando, sai resolvendo pela força. Parece que a sociedade cansa, né? Nesses momentos, e esse é um período que a gente vive um pouco isso, é um certo cansaço, né? Às vezes a demora das soluções que as pessoas esperam. E, no geral, os mais pobres cansam por um motivo, os mais ricos cansam por outros motivos. Como que a democracia dá conta disso? Como que os sistemas políticos dão conta de resolver esses conflitos reais, essas coisas reais? Não está dado que vai ser em escolhas democráticas, né? Talvez as escolhas democráticas se coloquem como inoportunas, e achar alternativas para isso não foi coisa assim. Nós achamos uma com o impeachment da presidência, foi uma engenhoca que nós fizemos institucional aqui. Afastou uma presidenta com um subterfúgio institucional legal. Bom, isso é sustentável a longo prazo? Não sei. Quanto tempo a sociedade aceita soluções desse tipo? Para a elite, porque quem fez a engenhoca... Não está recebendo o apoio... Isso. As pesquisas eleitorais, exatamente quem construiu a engenhoca não está conseguindo. Na população. Mas produziu transformações, que não são profundas. As transformações criadas nesses 2 anos são muito profundas. Portanto, quem for que a sociedade escolha nesse processo democrático vai pegar um país transformado por essa engenhoca política que nós fizemos, e profundamente transformado. Ele vai transformar para onde para frente? A nossa democracia suportará essas mudanças que vão ser feitas para A ou para B? Ela vai suportar, por exemplo, uma escolha da sociedade que diga: eu confirmo essa escolha da engenhoca e mantenho esse processo? Vai dar um país. Eu vou escolher um outro projeto que diz: não, eu vou transformar isso e vou reverter. Aguenta. Consigo reverter? Eu estava pensando, todo esse cenário que você trata parece que tem... encaminha para aquelas... Você usou a metáfora do filme aí, né? Um cenário pós-apocalíptico. Mas não há resistência também a isso? Ou não há projetos que se oferecem à sociedade que procuram dar outra opção, outro caminho para a humanidade? Olha, eu e aqui para o Brasil? Então. Exato. Eu vejo isso como... Tem duas coisas. Primeiro, às vezes a impressão que se dá é que você tem um ser, um sujeito, né, que maquina tudo isso. Na verdade, quem maquina tudo isso somos todos nós, né? Essa organização capitalista é uma coisa muito complexa, é um grande movimento que vai construindo ideias e vai construindo forças e vai se articulando. E isso é uma onda, né? É uma onda, é um tsunami, é uma grande onda. Ela sai arrastando, então ela arrasta mesmo. Eu vou resistir. Não, você vai resistir, pode ser, né? Mas a possibilidade de ser destruída é muito grande. Ela vem e o que estão dizendo é: você tem hoje um movimento disruptivo. Significa que há um monte de sementes plantadas embaixo dessa terra. Essas sementes estão brotando, nem todo mundo está vendo que elas estão brotando, mas elas vão brotar. O que a gente pode dizer, com certeza, elas vão brotar. Elas vão aparecer. O que ela vai revelar? Não necessariamente nós sabemos. E quem plantou também não sabe que a árvore vai colher.
A história mostra que a visão no geral ela é mais retilínea. A história mostra que ela é um zigue-zague, certo? Eu estava hoje numa conversa dizendo, bom, há um ano atrás nós do movimento sindical estávamos destruídos. O movimento sindical estava destruído, o sindicalismo quebrado, os dirigentes sindicais desmoralizados, as convenções coletivas, coisa que eram do passado, porque agora vinha a modernidade da reforma trabalhista. Um ano depois, nós sofremos um baque pesado. Os sindicatos estão com severas dificuldades, o financiamento foi quebrado de forma unilateral e com a intencionalidade de quebrar os sindicatos, não foi feita uma reforma para modernizar. Mas os sindicatos estão buscando as suas resistências e começam a aparecer coisas interessantes. Por exemplo, os bancários fizeram agora uma negociação diferente, anteciparam a negociação, foram para uma negociação com o setor financeiro e fizeram uma negociação, ousaram terminar a negociação com conquistas salariais e a manutenção do acordo. Ou seja, os banqueiros não impuseram a reforma trabalhista goela abaixo. Significa que eles desistiram? Não. Significa que houve resistência. Significa que essa resistência gerou alguma coisa diferente. Quem fez a engenhoca política imaginou, daqui a 2 anos eu entrego o país com um monte de reformas e com a economia crescendo. Vou fazer o sucessor. Aparentemente, os dados mostram no processo eleitoral que a coisa está muito mais complicada. Para quem pensou isso, certo? A economia não está crescendo, pelo contrário, está travada, né? O desemprego aumentando, a precarização aumentando e a sociedade, a população percebendo a grande meleca que estão vivendo. Aquela promessa da entrega não foi feita. Portanto, os resultados não são os mesmos que eles imaginavam. Os trabalhadores, do outro lado, não apresentaram a resistência e o processo de resposta que talvez muitos dirigentes imaginavam e desejavam. Não, agora a sociedade vai para a rua e vai resistir. Resistiu, mas não na intensidade que imaginavam. Mas os sindicatos e os dirigentes foram chamar os trabalhadores para essa resistência? Em parte sim, foram, né? Em parte receberam respostas positivas, em parte não receberam, por vários motivos, pelo desgaste, pelo cansaço, pela desesperança, por um monte de coisa, né? Tem várias coisas que aconteceram e que colocam que as respostas não são tão imediatas, né? Os movimentos são mais a onda ela é muito mais larga, o raio da onda é mais largo, né? E está vindo um tempo depois. No processo eleitoral, parte da resposta está vindo. A sociedade está dizendo, parte dela dizendo, olha, eu não vou com quem está com esse projeto que está governando. Vou com quem? Não sei exatamente, né? Mas está indicando que vai para algum candidato mais à esquerda, dizendo, eu quero uma outra coisa. Quem está dominando esse processo está com dificuldade de justificar o que fez, certo? Eu promovi uma interrupção no processo do jogo democrático, prometendo fazer uma entrega. Eu não estou entregando, com toda a força que teve, do Congresso, do empresariado, de todos os setores, não está conseguindo entregar. Ao não entregar, a sociedade está dizendo, eu estou vivendo pior, certo? Bom, esse jogo é exatamente o que se imaginava? Não, não é. É exatamente o que o movimento sindical queria como resposta lá atrás? Não é. Mas está todo mundo, objetivamente, procurando se reinventar para incidir nessa nova realidade, que é diferente. Para onde vai isso? Nem ele sabe exatamente, a elite que conduz o processo, nem a elite política que tenta conduzir a nossa democracia sabe exatamente para onde isso vai, nem os trabalhadores sabem. Agora, cada vez mais as pessoas vão se dando conta que essas transformações, especialmente as lideranças, vão se dando conta que essas transformações são muito mais profundas do que aparentemente elas conseguiam identificar há um tempo atrás. E que o mundo que vai ser governado daqui para frente é um mundo em transformações que são brutais. De tal forma que se as empresas não se conectarem a essas transformações, elas perdem na distância com as empresas que estão lá na ponta.
De outro lado, se os trabalhadores não se reorganizarem e não construírem respostas adequadas, eles vão ser eliminados, porque há uma juventude que vai chegar no mundo do trabalho, que vai executar esse novo mundo, que nós não sabemos qual é, mas que essa juventude precisa estar preparada, e ela vai ser preparada se ela estiver na luta. Ou seja, se eu fizer a luta por eles, né, eu não farei a luta deles, porque eu não sou capaz de fazê-lo, eu não vou estar nesse mundo do trabalho que eles vão estar. Como se organizar naquele mundo de trabalho que eles vão estar, que não é o meu mundo, eu posso ajudá-los, mas não é o mundo no qual eu vou estar elaborando, trabalhando, eles vão ter que inventar a luta sindical neste mundo real, que vai vir nos próximos 10, 20 anos. Como que eles vão fazer isso? Só se eles estiverem como protagonista dessas mudanças. Se a gente olha para o movimento sindical, é um movimento sindical envelhecido. Envelhecido de quê? De 2, 3, 4 décadas de luta, de dirigentes que tiveram aí, lutando, né? Enquanto isso, o mundo está mudando. Essa juventude está se transformando. No quê? Não sei, ninguém sabe. Mas aqueles jovens que nós fomos lá atrás, né, e chegamos no mundo do trabalho, naquela dinâmica que nós chegamos, que já era diferente dos nossos pais, mas que preservava muito do que nossos pais tinham vivido, o mundo que nós estamos entregando para eles talvez seja muito mais diferente. E os nossos filhos e netos estão entrando no mundo do trabalho com outras expectativas, com outras visões de mundo, falando uma linguagem diferente da gente, se comunicando com instrumentos diferentes do que a gente se comunicava. Hoje eu estava nessa conversa dizendo, nós temos que rapidamente inventar o sindicalismo feito pelo WhatsApp, de forma inteligente. Rapidamente pensar que assembleias sindicais podem ser feitas pelo celular. Rapidamente pensar que processos deliberativos podem ser feitos por decisões dos trabalhadores por meio do celular, porque essa juventude vai se comunicar assim. E não necessariamente isso é de tudo ruim. Nós vamos ter que saber aprender a usar essa nova forma de comunicação, inclusive com o uso da tecnologia, de um lado. E de outro, talvez, identificar que nesse novo espaço e nessas novas formas de relação, aquelas coisas essenciais da vida humana talvez aflorem como questões essenciais. Então, a solidariedade, o respeito, a amizade, né? O amor, a fraternidade, todas essas coisas voltem a serem ressignificadas e voltarmos a olhar para isso como uma coisa essencial. Coisa que nesse momento aparentemente nós estamos deixando de lado. Por quê? A nossa dinâmica é uma dinâmica onde que tudo está se transformando em mercadoria. Então eu compro tudo. Qualquer desses sentimentos, emoções e relações podem ser compradas, se transformar em mercadorias. A descoberta da sociedade é que, ao comprar e transformar em mercadoria, eu perdi a essência. E as pessoas começam a voltar para a essência, dizer isso. Então, o jovem americano dizendo, eu não quero mais ter um carro, eu quero ter mobilidade. Ao ele dizer isso, a General Motors olha e diz, opa, eu tenho que olhar lá para frente e dizer, eu não vou ser mais uma produtora de automóvel, eu vou entregar para você mobilidade, vou ser uma empresa dedicada à mobilidade. Ela vai ter que se reinventar, mas esse jovem está dizendo que ele quer uma outra coisa. Talvez ele comece a dizer que ele também quer outras coisas, além da mercadoria que a sociedade está se propondo a entregar para ele. Ele diga, um monte de coisas que eu quero não é mais mercadoria, são outras coisas que a mercadoria não me fornece. Aí talvez o sindicato possa recuperar aquilo que está na sua essência. O sindicato é uma organização de solidariedade. Então isso volta a ser um valor fundamental. Como que esse sindicalismo daqui para frente coloca esse valor da solidariedade como sementes, que talvez o jovem nesse momento jogue no lixo, mas que ele vai saber lá na frente regar, porque ele vai dizer, opa, tem uma coisa diferente, nós vamos ter que apresentar. Essa apresentação é uma reinvenção sindical, uma reestruturação que precisa ser feita, e talvez o sindicato não se chame sindicato, vai se chamar batatinha, abobrinha, outra coisa, mas significa que aquela relação de solidariedade ela pode se reconectar e dizer, é junto que a gente enfrenta esse problema. Se esse junto vai se chamar abobrinha ou sindicato, é o que menos importa. O que importa é que essa reconexão possa ser feita.
em um outro modo, em um outro jeito, né? Não talvez do jeito que a gente fez nos anos 70, os nossos pais fizeram nos anos 50 para fazer as lutas que eles travaram. Eles vão fazer diferente, mas pode ser que sejam as mesmas essências que possam adquirir outras formas. Eu acho que é nisso que a gente aposta, porque os conflitos essenciais vão continuar sendo os mesmos, né? Nós vamos produzir e vamos distribuir de forma desigual. Vamos arrecadar pelo Estado e talvez vamos distribuir de forma desigual. E nós vamos disputar... E tem os que estão recebendo menos que vão ter que lutar por receber mais. Ao produzir, ganhar mais e distribuir melhor. Você vai tributar de forma progressiva, distribuir de forma igualitária, saúde, educação com qualidade para todos. Bom, é a disputa, as velhas disputas. E nisso tudo, o trabalho vai mudando, ou seja, tudo isso é trabalho. O quanto que é trabalho de servidor público, trabalho pelo Estado, trabalho comunitário, trabalho de interesse social, trabalho de cuidado dos outros, são outras formas de trabalho que a gente pode ressignificar ou passar a valorizar e dizer, isso volta a ser importante. Hoje um jovem dizer que vai entrar para fazer universidade e virar professor secundário é objeto de gozação, né? Talvez em breve a gente possa novamente dizer que essas são as escolhas essenciais. Quando a gente voltar a isso, significa que a gente está voltando para a nossa existência, porque quando uma sociedade diz que ser professor é uma atividade que a sociedade valoriza, é porque nós voltamos a valorizar a nossa formação. Hoje nós não estamos valorizando, porque isso não dá grana, você não vai ficar rico, é um negócio, né? Não, é o momento que a gente está passando, mas talvez alguns jovens comecem a refazer escolhas e recolocar para a sociedade essa possibilidade. Quando esse jovem, na fase adulta, começar a estar presente no mundo, talvez eles coloquem um novo mundo das escolhas que eles fizeram agora, que foram escolhas olhando para esse mundo. Ó, isso que está aqui não está bom, eu vou fazer outra escolha. E vai ser um outro mundo, né? Portanto, eu acho que ela é catastrófica no sentido que é uma grande onda, mas tem que ver essa onda passa, ela destrói um monte de coisa, e nós temos que, nessa destruição, colocar a nossa sementinha. E para fazer reconstruir. E nós vamos reconstruir. A história mostra que a gente reconstrói um monte de coisa. Ganha e perde. Esse jogo não acaba, não tem apito final. O resultado é um resultado sempre provisório. Nesse momento, eles estão indo bem. E nós estamos com dificuldade. Mas eu acho que a gente reverte o jogo. Vamos bem por um tempo, vamos apanhar, vamos reverter. Talvez no futuro a gente consiga dar uma mudança mais estrutural para uma outra forma de organização econômica. Talvez, eu acho que é isso que a gente tem que apostar, e apostar que a moçada vai tocar para frente. Muito legal. Vamos ver aqui. A gente conversou aqui com o Clemente Gans, que trouxe uma série de questões aí super instigantes, não só sobre o quadro do trabalho hoje, da economia hoje, mas principalmente sobre o futuro, sobre o que nós temos que enfrentar e o que a gente tem que, os desafios que vem por aí e o que a gente tem que caminhos a gente pode percorrer. A gente é o Brasil, é o mundo, né? É o mundo do trabalho. Antes de a gente encerrar aqui, agora nós aqui, eu queria ver se você quer mandar uma mensagem, a sua mensagem final aqui para o público que está nos acompanhando. E, enfim. Primeiro, agradecer a oportunidade, dizer que creio que recolocar a questão do trabalho como elemento central para pensar a nossa perspectiva de futuro, a percepção de que o desenvolvimento é esta capacidade de mobilizar a sociedade para produzir e distribuir o resultado do seu trabalho, ela continua sendo central, né? O trabalho muda de contexto, os trabalhadores, todos nós, estaremos inseridos em relações que nós não necessariamente conseguimos identificar hoje. Há pessoas que estudam e fazem prospecção dizendo que nos próximos 10, 15 anos, metade das ocupações que existirão nesse período não existem hoje. Portanto, são ocupações que nós não sabemos quais são. Como que organiza a vida sindical, você não sabe o que vai ser essas ocupações e profissões para frente, mas são transformações. Acho que a gente tem que entender essas transformações,
e saber inventar, imaginar novas formas de luta, novas formas de organização para fazer a luta dos trabalhadores nesse processo. Apostar na democracia, como eu disse, acho que é a nossa aposta essencial, porque isso que nós conquistamos das democracias, elas precisam ser aprofundadas e com os limites todos que elas têm, que são os limites das nossas contradições, mas ainda esse tipo de escolha é que talvez dá mais garantias de avanços mais estruturais. E apostar nisso, eu diria, apostar, lutar, fazer, é o que nós estamos fazendo no movimento sindical, no Diese. Para quem quiser entrar no site do Diese, tem lá uma produção grande sobre essas questões, muitas dessas questões. Então, no site do Diese, diese.org.br, está lá o material todo à disposição. O movimento sindical tem uma produção bastante longa e eu me coloco à disposição dos ouvintes, de vocês, para continuar esse trabalho, esse debate e essa reflexão, que seja uma reflexão aplicada à nossa luta, que a gente possa continuar lutando e lutando melhor. Muito legal. Então, a gente agradece aqui a participação do Clemente, essa aula, essas provocações todas aí para as reflexões que a gente possa fazer. E quero lembrar que todo esse material, toda essa conversa está disponível no nosso canal de vídeo no YouTube. Basta digitar Tutameia, mas o endereço é Tutameia, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena. Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e o trabalho fica ancorado no site tutameia.jor.br. A gente se encaminha então para o nosso encerramento, o nosso bordão de encerramento poético-político, né, que é uma poesia, um contrapoema do Augusto de Campos, que eu coloco agora na tela. É o contrapoema Lula Livre.